Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Hoje, dia 29 de junho, celebramos o dia de São Pedro e São Paulo, considerados os pilares do cristianismo. Hoje vamos conhecer a história de São Pedro, o príncipe dos apóstolos, e o primeiro papa da Igreja. São Pedro, que se chamava Simão, nasceu em Israel, em Betsaida, um vilarejo pequeno às margens do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia. Era filho de Jonas e tinha um irmão, o apóstolo André. Quando conheceu Jesus, São Pedro tinha uma família. É dito na Bíblia que Jesus curou a sogra de Pedro. O encontro entre São Pedro e Jesus aconteceu assim. Estando ele a caminhar junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes: Segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Jesus manifestou-se novamente aos discípulos às margens do mar de Tiberíades. Manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros de seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: Vou pescar. Eles lhes disseram: Vamos nós também contigo. Saíram e subiram ao barco, e naquela noite nada apanharam. Já amanhecera, Jesus estava de pé, mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus lhes disse: Jovens, acaso tendes algum peixe? Responderam-lhe: Não. Disse-lhes: Lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram então, e já não tinham força para puxá-la por causa da quantidade de peixes. Aquele discípulo que Jesus amava disse então a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer é o Senhor, vestiu sua roupa porque estava nu e atirou-se ao mar. Os outros discípulos, que não estavam longe da terra, mas cerca de 200 côvados, vieram com o barco arrastando a rede com os peixes. Quando saltaram em terra, viram brasas acesas, tendo por cima peixe e pão. Jesus lhes disse: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro subiu então ao barco e arrastou para a terra a rede, cheia de 153 peixes grandes, e apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Depois de comerem, Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Ele lhe respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Uma segunda vez lhe disse: Simão, filho de João, tu me amas? Sim, Senhor, disse ele, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez disse-lhe: Simão, filho de João, tu me amas? Entristeceu-se Pedro, porque pela terceira vez lhe perguntara: Tu me amas? E lhe disse: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres. Disse isso para indicar com que espécie de morte Pedro daria glória a Deus. Tendo falado assim, disse-lhe: Segue-me. Na cultura judaica daquela época, a mudança de nome significava uma nova missão, ou melhor, uma missão que a pessoa iria desempenhar. Neste caso, Pedro seria o alicerce da igreja. Assim, foi chamado Pedro, que sustentaria a fé dos irmãos. Em hebraico, Pedro significa pedra.
Disse Jesus a Pedro: Antes que o galo cante, 3 vezes tu me negarás. E assim foi. Durante o martírio de Jesus, depois que o Senhor havia sido preso, ao ser questionado pelas pessoas que ali estavam se conhecia Jesus, São Pedro negou. Mais 2 vezes foi questionado se não conhecia Jesus, e mais 2 vezes São Pedro disse que não conhecia Cristo. Vamos lembrar o que disse Jesus a São Pedro. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e andavas por onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te conduzirá onde não queres. Assim como os outros apóstolos, com exceção de São João, São Pedro também passou pelo martírio em sua morte. Em Roma, naquela época comandada pelo imperador Nero, perseguia fortemente os cristãos, e não foi diferente com São Pedro. Ele estava em Roma quando foi preso e sentenciado à morte na cruz. Mas como Cristo havia sido morto na cruz, São Pedro, não se considerando digno de morrer como Jesus, pediu que virassem a cruz. E assim, de cabeça para baixo, São Pedro foi crucificado e morto. São Pedro, interceda por nós para que sejamos firmes na fé como vós fostes. São Pedro e São Paulo, rogai por nós. Amém.